Olha só essa fumaça, gente. Um incêndio de grandes proporções, como a gente está vendo, destruiu um depósito de sucata no bairro Novo Aleixo, na zona norte aqui de Manaus. De longe dava para ver a fumaça densa, que obviamente assustou os moradores dessa área. Muito boa tarde para você. O Amazonas Secor dessa quinta-feira, dia 24 de agosto, está começando. E claro, eu já quero iniciar a nossa edição de hoje falando sobre esse incêndio, que não é um caso isolado, são várias ocorrências também por causa do nosso clima, por causa do verão amazônico, das altas temperaturas. Eu quero chamar aqui os nossos repórteres, Kennedson Paz, João Luiz Onetti, que vão trazer mais informações sobre ocorrências de incêndios. Quero começar com Kennedson Paz, que desde as primeiras horas dessa tarde está acompanhando esse incêndio nesse depósito de sucata. Ele já esteve lá mais cedo e voltou agora para o local. Vai conversar com a gente ao vivo. Kennedson, essas chamas já foram controladas? Como é que está a situação por aí? Boa tarde para você. Oi, Natália Teodoro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação aqui na nossa TV aqui Record. Olha só, eu estou aqui bem ao lado do local onde tudo aconteceu. Apesar das chamas já terem sido controladas, nós temos ainda muito calor aqui nessa região, fumaça, o cheiro da fumaça ainda é muito intenso e a gente consegue observar aqui o visual de modo geral do que tudo que foi destruído. Tudo que havia sido armazenado aqui nesse espaço foi completamente destruído. E como você observa, existiam vários veículos aqui, ainda existem esses veículos. E a maioria desses carros, eles ainda estavam abastecidos, olha só. Aqui na frente, a gente tem um tanque. Bora mostrar aqui, Rogério. Aqui na frente a gente tem um tanque de combustível que com certeza deve ter explodido no momento em que tudo passou a incendiar aqui neste local. Os moradores, eles falaram para a nossa equipe de reportagem hoje, logo no início da tarde, que esse local, ele costumeiramente, ele era usado para colocar não só esses veículos antigos, essas peças velhas aqui no local, mas também alguns lixos aqui nesta região. E que os moradores, eles temiam que isso poderia ter acontecido. Eles já temiam, já levantavam essa suspeita de que possivelmente isso poderia acontecer aqui neste local, só que segundo eles não foi dado opções, não foi dado nenhum tipo de resposta útil para que fosse evitada essa situação. E hoje a gente teve esse grande incêndio, esse incêndio de grandes proporções que pode ser visto à distância. Agora a gente olhando aqui o cenário de modo geral, a gente percebe o tamanho da destruição. Outro detalhe também é que aqui ao lado desse imóvel existe uma casa. Vamos mostrar aqui, Rogério, essa casa? Bora mostrar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente no Amazonas Record, essas casas aqui na lateral. Isso porque com muitos veículos aqui abastecidos com combustível, as casas aqui na lateral também sofriam um grande risco de serem atingidas pelo fogo. Toda a lateral dessa casa, como você pode ver, está completamente escura aí, ó. Isso daí são marcas deixadas pela fumaça. E bem aqui ao lado, a gente também tem vários registros de energia, né? Registros de energia. E aqui a casa toda de pré-moldado. Olha só outro detalhe aqui, Rogério. A casa ela toda de pré-moldado é parte concreto e também parte isopor. E aqui no canto da laje, a gente percebe que o isopor, ele sofreu danos sim. Nesse canto daqui da casa, houve danos na estrutura daqui dessa laje. E toda a casa é pré-moldada. Então, muita gente acabou ficando com medo dessas chamas se alastrarem, atingirem mais casas aqui na região. Também na parte de trás aqui do imóvel, nós temos também várias outras casas, a gente conversou com essas pessoas. A gente vai mostrar agora a nossa matéria completa que nós fizemos ainda há pouco, logo no começo da tarde, aqui, né, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A gente traz detalhes sobre como isso tudo aconteceu e também a solução desse problema aqui no local. Vamos assistir agora a reportagem. De longe dava para ver a fumaça densa que assustou os moradores do bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Olha como tá isso.
O incêndio foi em um depósito de sucatas na antiga rua I3, na comunidade Águas Claras. Tudo o que tinha no imóvel ficou completamente destruído. Para evitar que as chamas se espalhassem, essa moradora tentou apagar o fogo. Os moradores afirmam que o incêndio no local já era previsto. A gente estava sentindo o cheiro de pneu queimado, só que ele veio aumentar, já era mais ou menos 11h30, 12h30, por aí. E a gente já falou sobre isso, o pessoal já vieram com drone aqui para filmar isso aí, já foi denunciado e nunca fizeram nada quanto a isso aí. Isso é antigo, isso é um depósito, ferro velho, borracha, tem aí dentro tambor de gasolina, pneu, carro velho, tudo enquanto. Só que já veio fiscalização, já veio drone, já veio tudo. Filmaram e ninguém faz nada. Foi por volta de 12h30 que as chamas ficaram ainda mais intensas. Tudo ficou concentrado aqui dentro deste imóvel que fica localizado aqui na rua I3, na comunidade Águas Claras. O espaço é utilizado como sucataria ou ferro velho. Dentro desse imóvel haviam vários veículos abastecidos ainda com combustível, o que era uma preocupação para as equipes do Corpo de Bombeiros. Uma explosão poderia colocar em risco vários moradores aqui desta região. Existem casas tanto atrás do imóvel como também nas laterais. Essas pessoas corriam um sério risco e por conta disso foram retiradas da área até o controle das chamas. Apesar da intensidade deste incêndio, ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente nas últimas 48 horas, mais de 20 incêndios foram registrados. Muito quente, realmente a sensação de 49 ontem, 47 hoje, tem tornado o ambiente muito propício a essas ignições espontâneas. Então é muito incêndio acontecendo ao mesmo tempo e aqui é um depósito de carro velho, depósito de lixo e essa fumaça é altamente tóxica e por isso o cuidado nesse combate que nós estamos tendo. Então, um calor intenso, um material muito combustível seco está causando esses incêndios rápidos em Manaus. O comandante orienta sobre os riscos de queimadas nesse período. A orientação para a população em geral em caso, o princípio de incêndio que estiver acontecendo, se você quiser combater com a sua mangueira em casa, não tem problema não. Mas se afaste, porque essas fumaças são altamente tóxicas, cancerígenas. Então é ligar 193, que tanto em nossas ambulâncias, nós temos 6 unidades de resgate, que são ambulâncias espalhadas por Manaus para atender a população. Os moradores esperam que providências sejam tomadas pelas autoridades para que futuros problemas sejam evitados. Eu quero que eles tomem providência o que eles querem fazer com esse terreno, como que é um lugar residencial, não aconteça mais deles colocarem nada de ferro velho, aí a gente vai intervir, infelizmente. Olha, daqui a pouco eu vou voltar a falar com o Kennedson Paes ao vivo, inclusive sobre a situação dos moradores ali ao redor. Imagine só o susto e o medo de que isso volte a acontecer, né? Os moradores querem providências. Já já eu volto a falar com você, tá, Kennedson Paes? Porque eu quero chamar o João Luiz Onetti, porque vocês viram, esse não foi o único incêndio, infelizmente. Hoje à tarde, uma área de mata pegou fogo no conjunto Manauara 1, que fica no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. E o João Luiz Onetti está lá agora para trazer os detalhes para a gente. Como é que começou esse incêndio por aí, hein, João? Oi, Natália, boa tarde a você e você de casa que nos acompanha. Eu conversei com alguns moradores aqui no residencial Manauara 1, no Santa Etelvina, que nos informaram que esse incêndio começou ontem por volta de 8 horas da manhã. Com as labaredas muito altas, a chama realmente muito intensa e assustou, claro, todo mundo que está aqui no residencial, que fica bem aqui de fundo para essa outra área que a gente consegue observar de longe aqui, inclusive ainda esse resquício da fumaça. Essa fumaça continua, o fogo foi controlado já na tarde de hoje. Os moradores aqui não souberam dizer especificamente exatamente se o Corpo de Bombeiros esteve aqui nesse local. Eles disseram que, inclusive, os próprios vizinhos aqui desse terreno ajudaram com baldes de água para controlar todo esse incêndio, toda essa chama que estava muito alta. E o pior, Natália, de tudo isso, a gente destaca, inclusive, como você acabou de falar, como a gente acabou de mostrar aí na reportagem do Kennedson Paes, é que esse problema dos incêndios vem crescendo nessa época do ano por conta desse período do verão. Claro, com o clima mais quente fica tudo muito mais propício. E como ele começou? De acordo com os moradores que não quiseram gravar entrevista, ele possivelmente foi iniciado pelo próprio dono
desse terreno que você vê no fundo do vídeo, da imagem aí do João Floriano, nesse momento. Ele foi fazer uma pequena queimada ali para limpar supostamente o terreno. Só que, claro, com esse tempo seco, com esse tempo quente, tudo acabou aumentando e acabou não conseguindo controlar mais as chamas que desde ontem estão queimando essa área. Com certeza, a área que ele teria a intenção aí de limpar, supostamente, seria uma área muito menor, mas com o fogo a chama se espalhou e já queimou bastante aí dessa área que já fica próximo do Manauara 2, do residencial Manauara 2, que fica do outro lado. Só que por lá a gente não conseguiu ter acesso para entrar nessa área desse terreno para mostrar mais próximo, inclusive, para você aí de casa. Aqui pelos fundos do conjunto residencial Manauara 1, a gente consegue ter esse acesso melhor para dar essa dimensão. E você que está vendo a imagem percebe essa área de mata. Então imagina só se esse fogo, que já demorou desde ontem até hoje para ser controlado, não fosse controlado com essa antecedência, imagina só o que poderia ter acontecido. Queimar toda essa área de mata, inclusive se aproximar aqui da área do conjunto Manauara 1, onde nós estamos nesse momento. Os moradores informaram que, inclusive, já de madrugada, continuavam sentindo o cheiro da fumaça, continuavam vendo um pouco dessa labareda que estava lá do outro lado, próximo do Manauara 2, aqui no Santa Etelvina, zona norte, aqui da capital. Então a gente sempre frisa a importância de não fazer nenhum tipo de queimada. Para limpar principalmente um terreno, não faça isso, porque pode ser muito arriscado. Principalmente em uma área como essa, que tem uma área de mata muito grande ao redor e pode, claro, colocar em risco, inclusive, a vida de muitas pessoas. Se estivesse aí num horário ou numa área onde tivesse, por exemplo, palafitas, que nós já mostramos tantas ocorrências com casas de madeira aqui no Amazonas Record, a situação poderia ser outra. A priori, até onde se sabe, não houve nenhuma vítima. E as pessoas ainda continuam nesse momento, a gente consegue observar algumas pessoas ainda tentando apagar, tentando ajudar aí a controlar completamente esse incêndio, que a chama estava muito alta, como você aí de casa conseguiu perceber nas imagens de vídeo, gravadas inclusive por moradores aqui dos conjuntos Manauara 1 e também Manauara 2. Natália. Situação como a gente está vivendo agora, de sensação térmica quase nos 50 graus, fritando ovo no asfalto, como a gente costuma falar. Não dá para querer limpar terreno ateando fogo, né, gente? Por favor. Tudo é risco. Lixeira viciada é risco. Bituca de cigarro é risco. Então vamos tomar cuidado, porque os casos de incêndio só aumentam nessa época do ano. Inclusive, daqui a pouco a gente volta a falar tanto com Kennedson Paes, tanto com João Luiz Onetti. Muito obrigada, viu, gente? Quero voltar a conversar com Kennedson Paes ao vivo. Ele está no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, onde um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de sucata. Kennedson, vamos lá. Como é que está a situação? Tem foco de incêndio? Os moradores ao redor estão com medo ainda? Oi, Natália. Então, ainda há pouco, como eu mencionei, ainda era muito quente aqui. A gente percebia essa quentura muito grande vindo daqui dessa propriedade, que era um depósito de sucatas, vários veículos velhos e também produtos inflamáveis como pneus, combustíveis, óleos, plásticos. Eles haviam sido armazenados aqui neste espaço. A gente vai mostrar agora um princípio de um novo incêndio, né? Lógico, todo incêndio ele começa pequeno, gente. Todo incêndio ele começa dessa forma como você está vendo aí nas imagens. Ele começou dessa forma. Segundo as informações de moradores aqui da região, no início da manhã eles sentiram um cheiro muito forte, um odor muito forte de pneu queimado. Só o que eles não imaginavam é que esse incêndio iria resultar em grandes proporções como foi. Aqui neste local a gente consegue até observar a palheta também de com certeza ventiladores aqui. Essa era uma área onde eram guardados fios. A gente também percebe aqui algumas outras peças de carro, algumas outras peças de plástico. Agora a gente consegue analisar o grau de temperatura daqui dessas chamas. Foram tão intensos. Olha só como é que essa cantoneira aqui, ó, isso aqui é metal. Esse metalão está completamente contorcido. Não era dessa forma.
ele está completamente contorcido. E aqui a parte também do telhado, olha só como é que está a estrutura do telhado, completamente contorcida. Tudo que tinha aqui foi abaixo devido a esse fogo alto. A gente vai mostrar aqui também, seu Rogério, aqui do lado, para a gente mostrar para o pessoal. Essa área aqui é um terreno privado. Os moradores da região afirmam que havia falta de manutenção aqui nesse terreno, já tinham mandado limpar, só que havia também aqui vários entulhos. E supostamente teria sido por causa desses entulhos que a situação resultou em tudo isso aqui. E a gente percebe também aqui, ó, seu Rogério, embaixo do telhado ainda existem vários focos de incêndio, gente. Ainda existem vários fogos, a gente consegue ver as brasas à distância aqui, ó. Então ainda tem muita brasa aqui embaixo do telhado. Lógico, aqui a gente também tem vários produtos inflamáveis, bastante borracha, pneus, óleo, o que dificulta ainda mais os trabalhos, né, exatamente para controlar todas as chamas. E é exatamente daqui que ainda está saindo muita fumaça densa, que conforme as equipes do Corpo de Bombeiros é prejudicial à saúde. Aqui um pouco mais à frente a gente também percebe que o muro foi essencial para que o fogo não se espalhasse e atingisse essa área de vegetação que tem aqui do lado. A gente vai mostrar a área de vegetação aqui, ó. Como o clima está bastante quente, a vegetação também está seca. E com isso havia a possibilidade desse fogo se alastrar para o outro lado do terreno e atingir outras casas também aqui na região. O muro foi essencial para que essas chamas não atravessassem para cá, mas mesmo assim, como você pode ver aqui no chão, toda essa área aqui foi destruída pelo fogo. E também nas casas de trás. Essas casas de trás também foram atingidas com muita fumaça. As equipes do Corpo de Bombeiros precisaram quebrar essa parte do muro aqui, como você está vendo. Os tijolos também estouraram devido à pressão do fogo. E a gente consegue analisar de forma mais detalhada aqui da lateral tudo que foi destruído. Nessa parte, inclusive, daqui desta lateral, é onde havia também muitas espumas que são ali fazem parte dos bancos dos carros. E todos esses carros também estavam, com certeza, abastecidos. Então, são muitas coisas que tinham aqui nesse depósito. A gente consegue ver que praticamente tudo foi destruído e ainda existem focos, sim, das chamas. E é necessário que tenha esse apoio para evitar com que esse fogo volte a tomar grandes proporções como foi anteriormente. A gente percebe que essas chamas ainda existem aqui no espaço e por isso é necessário esse apoio. Se tem brasa, também pode resultar em fogo. E os moradores ainda permanecem assustados com essa situação, porque como você pode ver aqui na lateral, a fumaça ainda é muito intensa, gente. O calor aqui ainda é muito intenso. Quem está passando próximo aqui na rua I3 consegue sentir essa temperatura elevada daqui desse imóvel. Então existem muitos focos de incêndio e é perigoso, sim. É perigoso que esse fogo volte à tona. Como é que havia um armazenamento de pneus, então toda essa parte preta que você está vendo aqui é borracha que já foi derretida, mas continua ainda sendo inflamável. Resultado é que as chamas começam sim. As chamas ainda persistem em queimar essa borracha aqui no local. Então os moradores pedem ajuda, porque eles não querem que essa situação permaneça como está. E ainda conforme as informações dos moradores, já havia sido previsto antes que isso poderia acontecer. Isso porque aqui nesse local eles armazenavam várias embalagens plásticas, haviam pneus, havia combustíveis e outros produtos inflamáveis. Então todo mundo aqui da rua I3 falou para o proprietário deste imóvel que ele precisava resolver essa situação porque todos corriam risco. E o resultado, infelizmente, foi essa grande destruição e vários moradores aí que sofreram com esse risco, Natália. Kennethson, vamos ver se a gente consegue ouvir um desses moradores, porque, olha, assusta, tá? A cena que você está mostrando pra gente agora é de filme de fim do mundo. E dá pra ver a fumaça ali no muro, a fumaça no meio daquela sucata dos carros. Daqui a pouco eu quero voltar a falar com você. Vamos ver se algum morador aí, bem de perto, de frente, fala com a equipe da Record TV Manaus. Eu já volto a falar com você.